A paz do Senhor, amados irmãos. Estava tentando ajeitar o celular aqui, né? Porque você transmite com ele deitado. E aí, quem está vendo do outro lado vê sua imagem deitada, né? E nem todas as pessoas estão assistindo ou vendo um celular. Às vezes, se for, por exemplo, um PC ou um notebook, você vai ter que virar o notebook. Então, eu tive que arrumar todo um esquema aqui. Por isso que eu estava transmitindo, tirei para começar. Como alguns irmãos que nos acompanham, né, nós temos o programa na rádio, só que a rádio tem problema no transmissor. E nós temos aqui uma palavra para deixar para você nesta tarde, uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e também alguns irmãos que se encontram afastados do caminho do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, né? É onde fala sobre o filho pródigo. Estou aqui com a Bíblia aberta na mão. Estou chegando já lá. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vai chamando alguém aí, esta palavra é uma palavra que vai falar ao seu coração. O filho pródigo, Lucas capítulo 15. Vamos estar aqui examinando. Deus vai falar contigo, filho pródigo, e também com muitos pródigos que estão na casa do Senhor e que não são pródigos ainda. Mas se não vigiar, vai ser pródigo. Mas por esta palavra, você não será mais o filho pródigo. Ou seja, você vai deixar de ser. Muitas coisas Jesus deixou escrito aqui, tá? Para nos ensinar, claro. Não significa que deve acontecer isso com a pessoa, tá? Algumas vezes é para que isso não aconteça, tá? Não significa que você tem que ser o filho pródigo. Significa que a palavra pode vir antes, como esta palavra está vindo antes, de muitas pessoas se desviarem na casa do Senhor. Esta é a palavra correta. Vamos lá. Leamos a palavra do Senhor em nome de Jesus, é Lucas 15, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai quando ainda estava longe. Viu o seu pai, moveu-se de íntima compaixão, correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel na mão e alparca nos pés. Alparca nos pés. E trazia o bezerro: você vai matai-o. Então comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido, fechado, e começaram a se alegrar. Aí o resto vai falar sobre o filho mais velho, que não quis entrar, e também nós vamos entrar aqui se Deus assim permitir. Rápido e ligeiro, Deus abençoe os amados irmãos. Irmãos, a parábola do filho pródigo, o ensinamento desse filho pródigo, né? O que vem a ser um pródigo? Um pródigo é um dissipador, é um gastador, um esbanjador. Um pródigo é a pessoa que ela gasta de forma como se fosse até uma doença, uma pessoa compulsiva. Isso alguns tratam até como doença, tá? O pródigo. Pródigo significa desperdiçador, esbanjador. Veja que Jesus não era desperdiçador. Quando ele multiplica os pães e os peixes, sobra 12 cestos, e ele diz para os discípulos, apóstolos, para juntar tudo, não deixar que nada se perca. Tá? Jesus, ele não é um desperdiçador. Tá? E este pródigo, o nome dele é esse por causa disso, porque ele vai desperdiçar os bens dos pais. Mas uma coisa que eu estava aqui lendo e me chama muito a atenção é que era o mais moço, e na maioria das vezes você vai ver sempre o mais moço, né? Mais jovem. Porque o jovem, ele não aprendeu isso na casa do pai, né? Em desperdiçar. Não aprendeu isso, e você vai ver ele mais na frente indo para um lugar onde tinha prostituições, vida dissoluta, né? Ele gastou tudo de uma forma devassa com as prostituições. Ele não aprendeu isso na casa do pai, mas certamente ele convivia com outros jovens. E se o jovem não estiver muita comunhão com Deus, aonde ele vai, ele é facilmente influenciado pelos outros jovens, né? Você às vezes cria seu filho na presença do Senhor e chega lá fora, os outros jovens influenciam ele. E isso acontece, irmãos.
né? Porque o jovem, ele infelizmente, ele não dá ouvido aos mais velhos, na maioria das vezes. Você vai ver isso acontecer, acontece comigo, acontece com os irmãos, acontece com todo mundo, né? Na nossa família, até com o filho de Salomão, né? Davi foi um rei segundo o coração de Deus, teve o seu filho Salomão, com toda a sua sabedoria. Depois, no final, Salomão deu aquela vacilada feia. E quando veio o filho de Salomão, que era Roboão, os mais velhos falaram, Roboão para governar foi pegar conselho com os mais velhos e foi também pegar conselho com os mais novos. E os mais velhos dizem para Roboão, dize palavra agradável a esse povo será teu servo por toda a tua vida. E ele foi pegar o conselho com os jovens. Os jovens disse para Salomão, Salomão diz para o povo o seguinte, que meu pai vos castigou com açoite e vos castigarei com escorpião. O meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Ou seja, o jovem, o mais velho disse, Salomão, serve o povo, você é um rei, ajuda o povo, abençoa o povo, né, e tal, seja um bom rei. E o jovem fala assim, não, cobra mais impostos mesmo, seja, castiga mesmo este povo. E o que vai acontecer? Salomão vai lá, fala duramente, aumenta os impostos e o povo se volta contra ele. Aliás, Roboão, né, filho de Salomão, e acaba se perdendo desta tribo também, porque Deus tinha falado por causa do pecado de Salomão. Mas o jovem, ele é facilmente influenciado, né, ele é facilmente influenciado. Quantos jovens não entram nas drogas, nas prostituição, porque ele só vê o lado, entre aspas, bom, não é? Este jovem aqui, certamente alguém influenciou ele. Ele olhou para o lado do pecado e pensou, puxa, eu tenho que sair agora da casa do pai. Olha só a revelação, eu tenho que sair do pai. Dinheiro. Eu não tenho nada. Tenho que fazer alguma coisa, tenho que ter algum bem. Então eu vou requerer do meu pai. Né? Meu pai é rico, ele tem muito dinheiro. Então eu vou requerer alguma coisa, algum benefício, depois eu saio. Agora note, se este jovem, ele, né, não recebe os seus bens, ele não ia muito longe. Ele pega e depois logo sai. Quantas vezes já vai ver isso aqui acontecendo? Quantas pessoas esperam uma bênção, né? Uma bênção material muito grande, quando essa bênção vem, essa pessoa some da igreja. Né? Eu já vi casos de pessoas que estão na igreja ali, buscando, jejuando, clamando, subindo um monte de pessoas que caminhavam comigo, inclusive. E orando para uma porta de emprego, a porta parecia que estava trancada, parecia que Jesus trancou e jogou a chave fora. Ninguém fecha a porta também, quando ele fecha, ninguém abre. E buscando, clamando, jejum, subindo um monte, e ali clamando, buscando em vigília. Aí um dia Deus abre a porta. Aí você procura o irmão, uma semana não vem, aí vem só no domingo. E aí, varão, chegando tarde, trabalho, tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco fica um mês sem vir. E aí, varão, trabalhando muito, não dá tempo. Aí eu já sei que quando a pessoa passa, quando fala isso, eu já sei que essa pessoa já está desviada. E não dá outra mesmo. A pessoa some da igreja, agora não dá muito trabalho. Então quer dizer que não foi bênção. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Aí daqui a pouco a pessoa está bebendo, está indo para a noitada. Então, esse filho pródigo, ele recebe... Sabe aquela bênção? Agora a revelação de Deus, se prepara. A loja que você quer ter, se prepara para ter. Quem sabe você vai ter essa loja e vai se desviar. Sabe aquele salão que você quer ter? Varão? Sabe aquele empreendimento que você quer ter? Você tem que estar muito preparado para não se desviar. O jovem, se ele não recebe isso, ele não ia se desviar. Então você está esperando uma promessa se cumprir. A promessa vai cumprir, mas você tem que estar preparado. De repente você vai ser um empresário. Deus vai abençoar, porque a Bíblia diz que Deus enriquece, Deus empobrece. Aleluia. Já o outro sábio vai dizer, mantém-me da porção acostumada, para que porventura eu não venha esquecer de ti, para que porventura faltando não venha lançar mão de ti, pecar contra ti. Não é? Louvado seja o São Paulo, vai dizer no Novo Testamento, tendo com que se cobrir, e onde dormir, se abrigar, esteja com isso contente. Não é? Os que querem ser ricos caem em muitos laços, concupiscências nocivas, que submergem o homem na perdição, na ruína. E nessa cobiça, muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nessa cobiça do filho pródigo, muitos têm se desviado da casa do Senhor. É uma raspadinha para ficar rico. Eu já vi pessoas que abriu a Bíblia, caiu lá a raspadinha, estava marcando. Aqui no Rio a raspadinha, aquilo que raspa lá para a pessoa ganhar um prêmio, né? Pessoas na loteria, irmão, jogando, fazendo a fezinha, jogando. Aqui no Rio tem um jogo do bicho, crente, irmão, crente, tá na igreja. Lá, aquela carinha de piedade, né? Aleluia. Mas confiando em, porventura, ganhar um dinheiro e ficar rico para quê? Essa aí, antes mesmo de ter, já está se desviando.
mas está desviado, né? Porque crente, ele confia em Deus. Se Deus quiser enriquecer, ele enriquece. Se ele não quiser, também não enriquece. Glória a Deus, aleluia. Você vai morar no céu, você quer mais o quê? Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. A piedade não é causa de ganho. Mas Deus tem uma promessa na vida de alguém nesta tarde. Deus te prometeu te abençoar numa parte. Deus te abençoou, te prometeu te abençoar. Olha só, eu não sei como Deus falou contigo. Se foi no sonho, se foi na revelação, se foi na profecia, não é? Você te mostrou algo. Você tem um projeto de vida. E este teu projeto de vida, tá, é abrir um negócio próprio. É ter uma loja no shopping. É ter uma floricultura. É ter uma loja de material de construção. Tá? É ter uma empresa. E você pensou, vou ter essa empresa e vou abençoar a obra. Eu creio que você vai fazer isso, mas Deus está te preparando primeiro. Porque quando a pessoa não está preparada, acontece isso aqui, ó, recebe a bênção e vai embora. Aí você procura o irmão, cadê aquele irmão? Ah, está abençoado, ela está de carro, passa de carro, que nem para olhar para os irmãos. Por quê? Recebeu a bênção, mas não estava preparado. Mas era filho. E este filho recebe a bênção e sai. Então se prepara, tá? Deus vai cumprir a promessa. Ele está te preparando. Agora vamos continuar na revelação. E este filho sai e vai para uma terra distante. Ou seja, já falamos, se afasta, uma vida dissoluta, ou seja, corrupta, devassa. Gastou tudo, perdeu tudo. Interessante que antes disso, né, você vai ver aqui que depois as pessoas não davam nada para ele. Mas antes disso, você não vai ver nenhuma pessoa ali junto com ele, não é, tendo falta de alguma coisa. Pelo contrário, ele gastou tudo, ele ajudou. Ele gastou tudo que tinha, daí veio a necessidade, veio a provação, só que ele já está longe. Então, quem está longe, irmãos, tem várias barreiras, a distância para voltar, a dificuldade, ainda mais nessa época que não era como hoje, que temos carro, né? E tal, aquela distância dele, hoje, vamos falar logo em português, claro, distância espiritual. É a dificuldade, a pessoa fala, eu quero voltar, mas não consigo, né? Estou aqui comendo as bolotas dos porcos. Irmãos, na Cracolândia está cheio de irmãos, tá? Presbíteros, pastores, pregadores, louvadores, cantadores, pessoas que cantavam na igreja, tá? E essas pessoas estão lá, comendo as bolotas dos porcos, estão no crack hoje, tá? Eu conheço pessoas que eram profetas, profetizavam, usavam os dons, subiam um monte, pregavam que era uma maravilha, um fogo puro. Hoje em dia está no crack. Porque está distante como os porcos. Mas nesta palavra vai estar despertando alguns deles. Né? Para quê? Para que venham cair em si. A Bíblia diz que ele, tornando em si, disse, meu pai tem muitos empregados, eu estou aqui padecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, esse caindo em si significa que ele caiu na real. Né? Você vai ver nos outros textos bíblicos, dracma, né? No próprio capítulo 15, verso 8, a dracma culto. Então a luz da palavra vai clarear o que está escondido aí. Tem pecado em muito lugar aí, pecado escondido, adultério, até em cima dos altares. As pessoas estão no pecado e precisa acender uma luz para haver uma limpeza. Tá entendendo? A dracma perdida vai falar sobre isso. Que não é só achar dracma. Varreu-se, né? Varre a casa, ou seja, limpa esta casa. Tem que haver uma limpeza aí, desde cima do maior até o menor. Aleluia. Mas é formas do Espírito Santo de Deus trabalhar, convencer a pessoa, né? Nesse caso aqui, este jovem vai voltar, né? Mas quando ele volta, né, foi um propósito dele, né? E Deus, ele está falando contigo, volte, volte, volte. Você está bem. Vai botar vestes espirituais, conforme você lê em Zacarias 3, não é? Que lá o sumo sacerdote Josué estava sendo acusado por Satanás, e o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, ó Satanás, não é este para mim tição tirado no fogo? E aí o anjo do Senhor protesta a Josué dizendo, se tu observar os meus mandamentos, se você obedecer a palavra, agora que você está voltando, você também vai ser um administrador dos dons espirituais para você, vai pregar a palavra, vai ensinar a palavra. Tem pessoas com chamado de Deus que está sendo despertado nesta tarde. Mas o que nós vemos, ver o louvor, né, ver a adoração, ver toda aquela festa, a Bíblia diz que ele se indignou, não quis entrar, né? Ou seja, ele ficou com raiva, ficou com ciúme, né? Não, simplesmente ele vai dizer, eu estou na tua cara há tanto tempo, não descumpri nenhum dos teus mandamentos. Vemos começando aí a mentira, né, deste filho que ficou na casa. No verso 29 você vai ver, né, nunca transgredi um dos teus mandamentos. A Bíblia vai dizer, nós já pecamos, né?
Todos pecaram, em Adão todos pecam. Então você é um pecador. Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, sua mãe já estava no pecado, seu avó, sua bisavó, sua tataravó, Adão, até chegar em você. Desviou e falou lá, ó, eu falei, ela não era profeta, não era irmão pregador, não era irmã que pregava, agora está lá, ó, caído. Ou seja, ele não se preocupa em estender a mão, e se ele volta e fala assim, veio esse teu filho aí, esse irmão aí, é o teu irmão em Cristo. Esse filho pródigo, ela fala, veio o meu irmão, ele fala, esse teu filho aí, esse teu filho, ele está querendo dizer que não é irmão dele, ele se sente melhor do que aquele que está chegando agora. E aí o pai vai falar, filho, sempre estás comigo, né? Fazer esse vídeo bem curto para que possam os irmãos compartilhar em nome de Jesus. Não é? Quero dizer para você, principalmente, que não se desviou. Você está na casa do Senhor. Aleluia. Está vindo aí para cumprir a tua promessa. Tá? Tem esta palavra aqui. Antes que você pegue e saia, espera. Deus sabe o que está fazendo. Ele está te moldando, está te capacitando, está te dando caráter. Você só pode ter coisas quando as coisas não te dominarem, não é? Porque senão as coisas vão te dominar. Você só pode ter coisas que não te façam tropeçar, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta as dores. Então é a bênção de Deus que quer te enriquecer, quer te abençoar, não é? Porque muitas já vi muitos crentes, não é, que têm as coisas materiais e eles pensavam, eu pensava assim, meu Deus, será que se um dia Deus me abençoar, eu vou ficar assim como esses irmãos? Porque os irmãos não buscam mais a Deus não, irmãos. Eles não buscam, você não vê mais irmãos orando, você não vê mais irmãos evangelizando, você não vê, irmão. Geralmente são os irmãos mais humildes que estão lá na Cracolândia evangelizando, estão nos presídios, estão subindo um monte, estão clamando, estão buscando. Esses irmãos que estão debaixo de isso, Deus tem que te preparar. Se tu não for preparado, tu não vai ter nada, porque se você tiver, você vai largar Jesus. Então, conforme Deus está trabalhando na tua vida, se prepara que Ele vai te abençoar por esta palavra. Agora, quando a pessoa não está preparada, acontece aquilo ali. Ele recebe a bênção como filho pródigo e sai fora. Tá? Eu já vi isso acontecer. Tem pessoas que estão na igreja apenas para arrumar uma namorada. Varou